dia, que bom estar falando com você, que bom ter esse espaço agradável para a gente refletir um pouco na palavra de Deus. Bom, você já percebeu que nós estamos com uma temática bem especial, falando sobre o quebrando silêncio. Você já passou por aí, viu alguns cartazes, não sei se você conseguiu deixar a sua marca aí nos espaços apropriados, mas o fato é que essa semana é uma reflexão que a gente vai ter, é um lembrete, é um despertar. É um momento realmente de a gente quebrar o nosso silêncio, de a gente mostrar o que a gente sente, ou talvez o que a gente passe, e a gente de fato valorizar as pessoas, sejam elas homens ou mulheres, mas que merecem o respeito e merecem a dignidade e a valorização. E a gente vai estar trabalhando algumas temáticas do seu professor, a sua professora vai estar desenvolvendo na sala de aula, algumas propostas muito legais. Você pode participar desses momentos super agradáveis. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma das histórias mais brutais da Bíblia. A Bíblia é um livro riquíssimo e a gente está dando uma pausa hoje nas poesias hebraicas para falar um pouco sobre o quebra do silêncio. E a gente vai perceber que a Bíblia tem uma diversidade maravilhosa. Mas hoje eu quero falar sobre uma das histórias mais trágicas, mais brutais, mais horrendas que a gente pode ouvir falar. É a história de um homem que tinha sua filha, que tinha sua concubina, e chegaram algumas pessoas na casa desse homem para tentar violentar, agredir, fazer alguns maus tratos com um hóspede que ele havia recebido. E aí, nessa discussão, nesse movimento, lá no livro de Juízes, no capítulo 19, a gente tem o registro dessa história. E aí o homem ele então concede a sua concubina para que aqueles homens perversos que estavam ali tentando invadir a casa, fazer maldades com as pessoas daquela casa, com o homem daquela casa, ele então cede a sua concubina, quem cuidava da sua filha. Naquele instante, os homens passaram uma noite inteira de uma maneira agressiva, violenta, estando com aquela mulher. E a história conta que no final daquela noite, a mulher, ainda debilitada por ter sido violentada durante a noite, chega na porta da sua casa e se deita no chão na porta de casa. Quando amanheceu, aquele homem, o dono da casa, o responsável por aquele espaço, ele agora tenta acudir, tenta levantar aquela mulher, tenta chamá-la, vai, levanta, como você está? E diante daquele cenário trágico que estava acontecendo ali, aquela mulher acabou morrendo, sendo vítima da agressão e do abuso daqueles homens. E a história não para por aí. Para piorar um pouco mais a situação, o homem ele pega uma faca e corta as partes daquela mulher, o braço, as pernas, e espalha cada membro do seu corpo para um estado diferente de Israel naquele tempo. Nossa, essa história é tão trágica, tão dramática, tão triste, que o próprio texto bíblico fala assim, ó, lá em Juízes 19, versículo 30, todos os que viram isso disseram, nunca se viu, nem se fez uma coisa destas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Essa é uma história realmente muito triste, que a Bíblia relata como um episódio, e aí eu vou explicar o porquê dessa história ter acontecido, os motivos por que essa história aconteceu. Mas eu quero te dizer que essa história relatada pela Bíblia pode não ser a última história. A gente pode estar vivendo hoje com pessoas felizes, alegres, mas que aparentemente são pessoas que podem estar sofrendo, pessoas que podem sentir algum tipo de violência, seja por qualquer elemento humano, por qualquer indivíduo, seja na família, seja no trabalho, seja na rua, seja em qualquer ambiente. E assim como a Bíblia relata a história dessa concubina que foi morta por ter sido violentada por um grupo de pessoas, hoje talvez não seja diferente em algum lugar. Você talvez pode conhecer alguém que passa por uma experiência como essa, ou algum tipo de violência talvez não física, mas verbal, psicológica, e a gente vai estudar isso um pouco essa semana, mas o que eu quero te dizer é de que Deus ele se importa com esse sofrimento.
Sabe por que isso aconteceu? Sabe por que esse cenário de violência foi registrado pela Bíblia? Quando você vai para o último capítulo de Juízes, o último versículo de Juízes, lá está o motivo por que essa violência aconteceu. Lá diz assim: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava que era certo. Bom, quando o ser humano ele escolhe ser o dono do seu próprio eu, quando o ser humano ele escolhe ser Deus das suas próprias vontades, quando o ser humano escolhe admitir seus próprios padrões, a humanidade não pode ver outra cena do que a desgraça, a tragédia, a violência e o abuso. Bom, além disso, a gente pode se lembrar de que Deus ele se interessa na nossa felicidade, no nosso bem-estar, e ele não planejou o sofrimento nem a violência para o ser humano. Por isso, hoje, se acolha, seja acolhido, seja amado, se sinta abraçado por Deus, porque tudo que ele planejou para você, para a sua felicidade. Você não precisa aceitar o sofrimento como uma verdade de Deus, porque Deus não planejou o sofrimento para você. Se você hoje conhece alguém que passa por uma experiência dessa, lembre-se de quebrar o silêncio, porque Deus ele se importa com você, se importa comigo, se importa com a nossa família, se importa com seus amigos também. Por isso, vamos orar nesse momento, pedindo a Deus a sua bênção sobre a nossa família, para que nossa casa seja um pedacinho do céu, um lugar de harmonia, de felicidade, de paz e de aconchego. Ore aí na sua sala, com o seu professor, com a sua professora, nesse momento.